Olá, boa tarde, tudo bem? Adriano Oliveira, canal Famal. Hoje é dia 27, estamos se aproximando aí do ano novo, da posse aí do novo presidente Jair Bolsonaro, posse que me agrada. Fico um pouco inseguro aí com relação à segurança aí do presidente, mas eu acredito aí que, acima de tudo, Deus está olhando por ele aí, todo agir maligno aí, toda a intenção do inimigo já caiu por terra, amém? Eu queria contar uma história muito bacana para os meus amigos, irmãos, quem me acompanha aí. Queria contar a história do tio Pedro. Acho que vai ser o tema desse vídeo aí. O tio Pedro e a cultura. O tio Pedro. O tio Pedro era uma figura, meu. O tio Pedro era casado com a tia Dorinha, irmã do meu pai. E ele teve 5 filhos. O Zezé, a Magda, a Karina, o Juninho e o Carlinhos. O tio Pedro era um homem muito trabalhador, era muito esforçado. Só que como ele não teve muita instrução, ele era um pouco chucro, um pouco grosso, assim, meio seco. Era um homem muito seco, deve ter tido uma infância muito sofrida também. E a partir dos meus 11 anos, isso aí faz tempo, 11 anos faz tempo, isso foi em 1990 mais ou menos, eu aprendi a andar de ônibus sozinho. Minha mãe me levava até o ponto e eu ia passar o fim de semana na casa do tio Pedro. O tio Pedro morava na favela da Coreia, a travessa ali da Avenida Interlagos. E boa parte da minha infância eu passei os fins de semana lá. E o tio Pedro trabalhava o dia todo e eu ficava com meus primos lá no barraco, era um barraco de alvenaria. E no fundo do barraco tinha um pé de abacate, era um pé de abacate muito grande, dava muitos abacates todo ano. A gente, meu, moleque, não tinha jeito. A gente pegava o colchão da tia Dorinha, que era um colchão de casal, e ficava pulando em cima do colchão, levava pra tudo quanto era canto da casa. A gente, meu, fazia muita bagunça. Só que quando o tio Pedro chegava do serviço, ele queria ordem. Ele era um homem muito rígido, muito disciplinado nessas coisas. E criança continuava bagunçando, né? Então só via aqueles gritos lá do fundo, lá do tio Pedro, tentando pôr ordem na casa. Só que tinha um momento onde todo mundo ficava quieto e de preferência ficava sentado do lado do tio Pedro. Era a hora do Jornal Nacional. Hoje em dia a gente sabe que tanto o Jornal Nacional como a Rede Globo não é referência cultural e de conhecimento para ninguém, mas a gente não tinha muita opção naquela época e o tio Pedro fazia com que a gente se sentasse do lado dele para assistir o Jornal Nacional. E nesse momento não podia falar um pio, né? Na época falava pio. A gente não podia falar um pio. Quando a gente saía para brincar, para fazer alguma coisa, o tio Pedro gritava de longe: "Volta aqui, seus burros, seus ignorantes, vem assistir o jornal. Vocês têm que ter cultura. Um homem tem que ter cultura." E isso me marcava muito, porque todo fim de semana era a mesma coisa. Até um ponto de, com meus 15, 16 anos, eu não lembro bem, eu tinha um dicionário, um Aurélio, de papel, daqueles que a gente era obrigado a ter na escola, né? Um dicionário, uma tabuada, aquele ensino à moda antiga que eu acredito que faz falta nos dias de hoje, viu? E eu fui lá pesquisar o que era cultura. Pelo menos no meu Aurélio, o significado da palavra cultura era assim: cultura, todo conhecimento adquirido através dos tempos. Então, assim, todo mundo tem cultura, todo mundo tem conhecimento. Talvez eu não tenha cultura de criação de formiga, de mecânica de carro, mas eu tenho a minha cultura, eu tenho o meu conhecimento. E o apelo que eu faço para quem chegar a esse vídeo, a essa informação, é que busque cultura também. Não precisa ser a minha cultura ou a cultura dos seus pais, que cada um busque a sua cultura. Mas que mais que nunca, hoje em dia, a gente busque uma cultura de política, de vida em sociedade, né? Que não venhamos ser tão egoístas, individualistas, mas que nós venhamos buscar esse conhecimento. O que vai acontecer na política daqui para frente? O que vai acontecer com o meu país daqui para frente? O que vai acontecer com o meu estado daqui para frente? O que vai acontecer com a minha cidade daqui para frente? E o meu bairro, como fica com esses novos vereadores, deputados estaduais, deputados federais? E a minha rua, como é que fica? E o meu vizinho, como é que fica? Então tem que partir da gente aí essa vontade. Eu sei que muitas coisas a gente aprende de berço, como leitura, outras tantas outras aí, mas a cultura a gente pode desenvolver dentro da gente. Então que a gente busque aí um pouquinho mais aí de conscientização política, aí de interesse, é algo que
não nos atrai muito, eu sei que não atrai a maioria dos brasileiros, mas a gente precisa mudar com relação a isso aí. A nossa mente precisa mudar. Para deixar um trechinho da Bíblia aqui, que eu sempre gosto de falar da palavra de Deus, e foi um dos compromissos que eu assumi com Deus e comigo, ao estar montando esse canal, é sobre a palavra arrependimento. Jesus ele veio pregar o arrependimento. Só que a tradução dessa palavra, a origem dessa palavra, ela significa metanoia. Arrependimento é metanoia. E o significado da palavra metanoia é mudança de mente. Então o que Jesus veio pregar, arrependimento, metanoia, mudança de mente. Então quando a gente se arrepende, verdadeiramente subentende-se que a nossa mente mudou, que a nossa postura mudou, que as nossas atitudes vai ser diferente daqui para frente. Então que nós venhamos buscar essa mudança de mente para estar evoluindo como pessoa, como cidadão, como cristão. É isso que eu acredito. É isso que vai transformar o nosso país. Tenham todos uma boa tarde, uma boa semana. Espero poder estar falando com todos aí mais vezes, mas caso não tenha contato aí, desejo um lindo 2019 aí, cheio de realizações aí, que nós venhamos aí estar cada vez mais focados aí no que acreditamos ser a verdade, e que Deus ilumine a vida de todos aí, em nome de Jesus e pelo poder do Espírito Santo de Deus. Amém? Deus abençoe a sua vida.